Jeová que me levou, foi a mão, foi a mão. Isso é uma declaração do dependência, não é? Você está fazendo. Foi a mão de Jeová que me levou, foi a mão de Jeová que me levou. Diante da presença do Senhor. E você vai começar a orar diante da face dele. Você vai reconhecer que não é a tua mão, não é a tua habilidade, não é a tua graça, não é aquilo que você sabe, é aquilo que você conhece, mas é a mão de Jeová que tem feito grandes coisas na nossa vida. A Bíblia diz, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que tivesse do nosso lado, os nossos inimigos nos teriam consumido vivos. Há pessoas que estão aqui a respirar em janeiro, não é porque você tem dinheiro na conta, não é porque você tem muitas amizades, não é porque você conhece muita gente, não é porque você domina a arte de viver, não é porque você toma os melhores remédios, não é porque você come a melhor comida e ingere os melhores nutrientes. Existem pessoas que têm muito dinheiro, mas estão sem saúde. Existem pessoas que conhecem muita gente, mas infelizmente não têm o melhor desta terra. Existem pessoas que teriam o melhor, mas não gozam de boa saúde. Então, diante da presença de Deus, vai declarando que foi a mão de Jeová, foi a mão de Jeová. That is not my ability, that is not my skills, that's the hand of the Lord in my life. É a mão de Deus na minha vida, é a mão de Deus na tua vida, é a mão de Jeová na tua casa, é a mão de Jeová na tua história, é a mão de Jeová nesta igreja, é a mão de Jeová na tua casa, é a mão de Jeová nos teus filhos, é a mão de Jeová nos teus irmãos, é a mão de Jeová no teu corpo, é a mão de Jeová na tua saúde, é a mão de Jeová naquilo que você faz, é a mão de Jeová no teu negócio, é a mão de Jeová nos teus pais, é a mão de Jeová. Vai orando diante da presença dele, vai orando diante da presença dele, vai declarando a tua dependência e exaltação, porque o pior não aconteceu, porque o pior não aconteceu. Ele te guardou de janeiro a dezembro, ele te guardou de 1 a 31, ele te guardou todos os dias. A mão dele não tem se apartado, o poder dele não tem se apartado, a glória dele não tem se apartado. É a mão de Jeová que me veio a ti, Santemanta Calamanori. E tu prevesse que me perrequeleno, e da caída tata parode, subala que pelo la catapani, e potente di paro che se me tenta, Irita fai na cara che palanatini, Otscamaine senza bene paracatame, mi comante che terreno parando, e tu mi capiti di costa casa quanta me, e fatta parano da correre, i dischi che si porta fino a parana, ben apperato, che i umani pati fanno meno pari sono cara vita, io non parare a chiede, che le sono partite se devi che peno, mi appetare, come per chi natura carregare, si non hanno che residere vero, e roba canta cai, e desiga, mangia che la battente, e usata chi non è vero, noi siamo andati a Carina, una caravana, di parra bagana, le parra di Garusa, le ruba manca caravana, si ma caravana, le potete bene, le nomini di se uma coisa acontecer mesmo esse grupo, a tua força será suficiente, o teu merecimento já será suficiente, o teu amor já será suficiente, a tua entrega será. Ela vai ter que subir de menino, sempre
Obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito e pelo que estás fazendo, pelas curas e pelos milagres, da tua igreja e no meio do teu povo. Pela glória bem forte em nome de Jesus. Uau, wonderful. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22. The Book of Isaiah, livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22. Aleluias. Alguém achou? Podemos olhar aqui para as telas? Amém? Assim diz a palavra que não erra. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Palavra do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Pai, fala conosco. É tudo o que lhe pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Wonderful. Thank you, Lord Jesus. Glórias a Deus. Eu quero hoje abordar sobre aquilo que é o tema do ano de 2026, que é o crescimento acelerado. Amém? Quero antes louvar a Deus pela presença de todos, hoje neste culto de celebração ao Senhor.
muito especificamente por uma família abençoada que está cá na igreja hoje, que é a minha filha Diaconisa Suzete Lopes João. Ela vai se levantar, nós vamos aplaudir a Deus pela vida dela. Wonderful. Maravilhas. É uma bênção receber a tua visita aqui na House of God. Amém. Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. Vejo a Jacqueline, o Natan. Uau, que bênção. Uau, Deus os abençoe. Eu acho que eles é que te arrastaram aqui, né? Me leva na igreja do pastor Nano. Amém. Glórias a Deus. Amém, né? Deus seja louvado. Então, eu queria poder pregar sobre a base do tema crescimento acelerado, que é a visão do ano de 2026. E nós estamos apenas na porta de entrada do ano de 2026. Então, é o mês de podermos elevar o nosso, ou apanhar o balanço para aquilo que é o nosso voo, e também o mês de esticar o arco para poder lançar a flecha. Amém. Então, baseado aqui no livro de Isaías, capítulo 60, o profeta Isaías é dos grandes e mais temidos e respeitados profetas da Bíblia Sagrada, porque Isaías, ele é um profeta cujo propósito ministerial essencialmente assentava-se na pregação sobre o Messias, a profecia sobre o Messias, a vinda do Messias. Daí o facto de que ele é chamado de profeta messiânico, aquele que profetiza a respeito do Messias ou Messias. Isaías, ele era destemido porque ele não era apenas um profeta que carregava uma mensagem. Ele próprio era a mensagem da sua profecia. Porque em dados momentos Deus pedia que Isaías encarnasse a mensagem. E é um profeta muito corajoso, porque Deus chegou para ele e lhe disse: filho do homem, pega e anda nu sobre a cidade. E aí você vai dizer que se uma voz te aparecer e te disser que anda nu pela cidade, você vai dizer que está repreendido Satanás, isso não é Deus, não é? Isaías então ouviu essa voz, o que demonstra que ele tinha precisão profética e conhecia realmente a voz de Deus, porque teve a capacidade de obedecer a Deus, mesmo Deus tendo lhe pedido algo fora do comum, algo excepcional, algo diferente daquilo que o Deus normalmente pede àqueles que são os seus profetas. Então Isaías, ele vai profetizar para a nação de Israel e vai informar sobre o Messias. Toda a profecia de Isaías depois dos capítulos 30, eles especificamente dedicam-se a abordar a respeito do Messias. E quando ele vai falar sobre o Messias, aí vai determinar qual é a linha de interpretação que nós vamos ter ao ler Isaías depois do capítulo 30. Você aí percebe que no binóculo da tua visão e interpretação da palavra, você tem que colocar Messias como lente para você poder perceber o conteúdo profético do profeta Isaías. Então Isaías, ele vai dizer que o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente.
você vê que o verbo, ele está conjugado no futuro. O menor virá a ser 1000. O verbo está no futuro. E aí você percebe que o fato desse verbo estar no futuro já nos demonstra a indicação de uma profecia, porque profecia é falar do futuro no presente. E o menor, uma nação muito forte. Há outras traduções que dizem uma nação muito numerosa. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós vamos olhar para o nosso tema, o tema em pauta na manhã deste dia, nós vamos perceber algo interessante. É que na Bíblia Sagrada existem vários textos bíblicos que demonstram várias dimensões de crescimento. Crescimento é a ideia de Deus. Crescimento é a visão de Deus. Deus não gosta de coisas que não crescem. Deus não gosta de coisas estáticas. Deus não gosta de coisas paradas. E onde existe crescimento, tem que existir movimento. Porque crescer significa dar passos em direção a um alvo e conquistar território à medida que a pessoa vai evoluindo. Isso é crescimento. E na Bíblia Sagrada você vê que Deus não é um Deus estático. Mesmo desde a introdução da Bíblia Sagrada, você vai perceber que a Bíblia diz que no princípio a terra estava vazia e sem forma, não é? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. O próprio Deus se movimentava sobre a face das águas. Deus não estava parado, estático sobre a face das águas. Então, existe crescimento aonde há movimento. Existe crescimento aonde há dinâmica, aonde há sucessão de acontecimentos, o que é diferente de estagnação. Estagnação significa mesmice, mesmas coisas, mesmos resultados, mesmos problemas, mesmas situações, e não há alteração nenhuma dentro do panorama, dentro do paradigma, não existe nenhuma alteração. Então, Deus é um Deus de crescimento. Se você serve a Deus, você tem que crescer. Se você ora a Deus, você tem que crescer. O próprio Espírito de Deus em ti, ele vai provocar um crescimento. Então, Deus não gosta de coisas que não crescem, coisas que não produzem, coisas que não têm resultado. Eu me lembro que é Jesus que decidiu amaldiçoar uma árvore porque não lhe deu o fruto que ele precisava comer naquele momento. Por quê? Porque não está a produzir. Se não está a produzir, não está a cumprir o efeito pelo qual ele foi designado. Pessoas que não crescem não estão a cumprir o propósito pelo qual eles foram estabelecidos na terra para ser, para ter ou para fazer. Deus é amigo de pessoas que crescem. E pessoas que crescem não são aqueles que vivem dentro da atmosfera das desculpas ou dentro da atmosfera das crenças limitantes, dos conceitos de que eu cresci numa família assim, vivíamos assim, tínhamos esses problemas. Não. Crescimento é para pessoas que decidem quebrar paradigmas, que decidem sair um pouco da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Crescimento é para pessoas que não se contentam com o estágio aonde estão ou já chegaram. Crescimento é para pessoas que querem romper os bloqueios e os paradigmas da sua casa e da sua família. As crenças que lhe deixam parado, as crenças que lhe deixam bloqueado. Porque
para que você cresça no teu exterior, você precisa alimentar dentro de ti um conjunto de crenças. Por quê? Porque a mente é o tribunal. A mente é de onde emanam as saídas da vida, as decisões que você vai tomar, os passos que você vai dar, aquilo que você vai fazer. Então, se você vai crescer, você tem que trabalhar a tua mentalidade. Porque uma mentalidade medíocre não leva pessoas a crescimento. Uma mentalidade pequena não leva pessoas ao crescimento. E você vê que na Bíblia, a primeira coisa que Deus vai fazer, quando Ele vai impelir alguém para o crescimento, Ele vai trabalhar na mentalidade dessa pessoa. Romanos 12:2, por exemplo, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra renovação do vosso entendimento é a expressão grega metamorphos. Metamorphos significa um conjunto de mudanças, alterações que me tiram da dimensão aonde eu estou e me levam a uma outra dimensão. Por quê? Porque aonde eu chego é igual ao que eu penso. Aonde eu vou é igual às minhas ideias. Se as minhas ideias mudarem, a minha vida muda. Se as minhas ideias mudarem, as minhas conquistas mudam. Se as minhas ideias mudarem, os meus resultados mudam. Então, na Bíblia, Deus é um Deus de crescimento. Deus não pode chamar pessoas, capacitá-las e deixá-las estar no mesmo estágio, no mesmo nível. Se você está no cristianismo há 5 anos e você permanece no mesmo estágio desde quando você se converteu, alguma coisa está errada contigo. Você precisa crescer. Se você está num negócio há 5 anos e esse negócio só está a dar prejuízo, não está a dar lucro, alguma coisa está errada contigo. Este negócio tem que crescer. Se nós estamos numa igreja há 5 anos e esta igreja não cresce, não evolui, não sai daquilo que são os seus limites, esta igreja tem que crescer. Por quê? Porque o tempo, ele cumpre o seu propósito. Manhã, tarde e noite. O tempo cumpre o seu propósito. E toda pessoa que se preza precisa acompanhar a dinâmica do tempo. Não pode se dar o caso de que o tempo foi e você ficou. O tempo avançou e te deixou para trás. O tempo está no futuro, você ficou no passado. Existem pessoas assim, que o tempo está sempre à frente dele. O tempo avançou e ele ficou para trás. O tempo avançou e ele mantém-se recuado. Nesta manhã vamos fazer o culto do crescimento, da atualização. Se o tempo está a passar, eu também estou a crescer. Se o tempo está a evoluir, eu também estou a evoluir. Se o tempo está a avançar, eu também estou a avançar. Estou a acompanhar o tempo ou a dinâmica do tempo. Por isso é que você percebe que existem pessoas que, mesmo vivendo num mundo novo, estão com ideias e conceitos do mundo antigo. Existem pessoas que andam obsoletas. Existem pessoas que estão ultrapassadas. Se você fez universidade há 10 anos atrás e fores agora para a tua universidade, você vai perceber que alguns professores que foram teus professores há 10 anos atrás já não são professores naquela instituição. Uns porque receberam uma proposta do Estado, se tornaram secretários de Estado nas finanças, outro se tornou deputado, outro se tornou aquilo porque a vida dele obedeceu a um crescimento. Você vai perceber que algumas cadeiras que eram lecionadas no passado deixaram de ser lecionadas agora. Você vai ver que antes nós tínhamos disciplina de Y, agora já não temos essa disciplina. Por exemplo, quando eu fiz o ensino secundário, né? Porque agora o secundário é daí das 7ª, 8ª, a partir dali, e depois quando entrei para o ensino médio, eu percebi que eu tinha a cadeira de EMC, Educação Moral e Cívica. Depois, quando entrei para o ensino médio, eu percebi que no ensino médio eu tive a cadeira de FAI,
formação de atitudes integradoras. E depois, quando entrei para a universidade, eu percebi que eu tive a cadeira de metodismo e doutrina social, uma outra cadeira. Quer dizer que à medida que o tempo passa, as coisas têm que evoluir, os níveis têm que crescer. Se você, na primeira classe, o professor de matemática, ele dizia que 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. 5 mais 5 é igual a 10. Na segunda, o professor continuou dizendo a mesma coisa. Na terceira classe, o professor começou dizendo a mesma coisa. Mas quando você viu que o professor começa a introduzir uma ideia e ele pega e te diz x elevado a 2 é igual a 4. Aí você vai olhar para aquilo e vai dizer NTS. Não tem solução. Mas não tem solução por quê? Porque no nível que você está, você ainda não tem a estrutura para poder bater aquele cálculo, para poder fazer aquele exercício. Mas quando você vai começar a entrar para a quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, já vai perceber que existem fórmulas para tratar daquela situação. No nível que você estava não tinha solução. Agora no nível que você entrou já tem solução. Na verdade é que não tinha solução. Tinha solução, só que naquele nível você não estava habilitado para lidar com aquele tipo de problema. Então, determinado nível de maturidade, acervo de conhecimento e de informação determinam a minha capacidade de lidar com determinada situação. Então, existem coisas que não têm solução para ti, porque você não cresceu, você não evoluiu, você não passou pelo processo, você não saiu da estagnação, você não entrou para um outro nível. Então eu estou a te convidar, entra para um outro nível, onde o MTS já não existe. Ali tem solução, só que tens que aplicar a fórmula correta de acordo com o nível que você está. Aleluias! Aleluias! Aí você vai ter que usar a fórmula resolvente para aplicar aí e entender por que x elevado a 2 é igual a 4. Você vai ter que levantar em determinação. Não vou falar de matemática aqui nesta igreja hoje. Aleluias! Aleluias! Então é sobre crescimento. Deus ama crescimento. Deus ama evolução. Deus não se contenta com pessoas estagnadas. Deus não se contenta com pessoas paradas. Deus não gosta que as pessoas estejam paradas, porque o reino de Deus é um reino de crescimento. Aleluia. Aleluia. Então você vai perceber que nas Escrituras existem níveis e dimensões de crescimento. Primeiro, você vai entender que o próprio Jesus, quando ele vai estabelecer aquilo que é o aparato de liderança, o aparato de obreiros e discípulos, ele vai começar por pregar uma mensagem. Quando ele prega essa mensagem, multidões vão segui-lo, multidões vão procurá-lo, multidões vão se achegar a Jesus, multidões vão até ele. Jesus continua a pregar, só que Jesus começa a notar um certo interesse por parte da multidão. É que eles, na verdade, não queriam crescer. Eles queriam o que Jesus fazia. Alguém abre João 6,6. João 6,6. Faz favor, projete na tela João 6,6. Eles não queriam crescer. Eles queriam o que Jesus podia fazer. Queriam os milagres de Jesus. Queriam a atenção de Jesus. Queriam a operação de Jesus. Queriam a ação de Jesus. Mas eles não queriam crescer em relação a esse Jesus. João 6,66. Vamos, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você percebe que o próprio Jesus
foi abandonado por muitos dos seus discípulos. O que é que essa expressão nos sugere? Essa expressão nos sugere que os discípulos de Jesus não são apenas os 12. Os discípulos de Jesus eram mais do que os 12. Jesus tinha uma multidão de discípulos. Então, o primeiro nível do ministério de Jesus, na atração pela mensagem profética que ele pregava, a mensagem do Evangelho, é que ele atraiu uma multidão. Jesus, no crescimento do ministério, ele atraiu uma multidão. Essa multidão veio até ele, mas veio até ele porque ele ouvia. Eles ouviam que Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia milagres. Eles queriam estar perto de Jesus pelo que Jesus podia fazer e não pelo que Jesus era, ou pela visão daquilo que Jesus estava a implantar na terra. Eles queriam as coisas de Jesus, mas eles não queriam o próprio Jesus. Eles queriam os feitos de Jesus, mas eles não queriam o próprio Jesus. E atenção, a Bíblia, embora dizer multidão, chama-os também de discípulos. Eram discípulos de Jesus, uma multidão. A primeira dimensão do crescimento do ministério de Jesus é a multidão. A segunda dimensão do ministério de Jesus são os 70. E a terceira dimensão do ministério de Jesus são os 12. Só que há um problema aqui, porque eu estou a falar de dimensões, mas essas dimensões não estão no sentido ascendente, estão no sentido descendente. Porque uma multidão é maior do que 70 pessoas. E 70 pessoas é maior do que 12 pessoas. Por que no ministério de Jesus, logo ao começar, o que vai parecer é que em vez de estar a crescer, está a decrescer. Porque para um analista natural, não tem fundo, né? Por isso é que estão assim. Estão mal habituados. É mal hábito, aquilo é emoção. Quando a pessoa vai dedilhando, você vai pensando que a mensagem está forte. É emoção. Amém? Aleluia! Então você entende. E temos que nos habituar assim, amém? Ferro. Você entende que parece que o ministério de Jesus não está a crescer. Porque ele tem a multidão, agora tem 70 e agora tem 12. Algo está errado com ele. O ministério dele não está a crescer. E isso que Jesus está acontecendo com Jesus é indicação do ministério saudável. Até porque quem está a fazer o tal ministério é o próprio Jesus. É o próprio Deus. Aleluia. Ministério não cresce na perspectiva dos homens. Ministério cresce na perspectiva de Deus. A perspectiva dos homens é um ministério crescido, é um ministério que tem pessoa da ponta a ponta, tem pessoa até lá fora, tem multidões de pessoas. Mas o ministério de Jesus cresce porque tem a multidão, depois tinha 70 e depois se tornaram 12 e ainda assim era um ministério crescido. Porque crescimento não é o que está na tua perspectiva, crescimento é o que está na perspectiva de Deus. Crescimento não é o que está na tua maneira de ver, crescimento é o que está na maneira de ver de Deus. Aleluia. O texto que nós abrimos, João 6:66, ele diz claramente: muitos dos seus discípulos o abandonaram. É o que eu disse aqui anteriormente. A primeira igreja que saíram membros, primeiro, é a igreja de Deus. Por quê? Porque Deus estava no céu, e lá no céu, os anjos, por meio de Satanás, abandonaram a Deus. É a primeira igreja que saíram membros. A segunda igreja que saíram membros é a igreja de Jesus. Tinha uma multidão, tinha 70 e ficaram 12. Saíram membros na igreja dele. Mas agora você vai se perguntar: Deus estava errado? Jesus estava errado? Então, às vezes, nós estamos a nos pegar em coisas superficiais. Está percebendo? Pensando que isso é que é o ideal,
Mas, na verdade, crescimento nunca é na perspectiva que nós pensamos ou que nós imaginamos. Agora, entende? Olha aqui nesse texto comigo. O texto de João, capítulo 6, é o texto onde Jesus diz que eu sou o pão da vida. Se você ler todo o texto depois em casa, faça esse exercício. A Bíblia diz: muitos dos judeus começaram a criticá-lo pelo fato dele estar a dizer que era o pão da vida. Jesus depois eleva o tom. Quando Jesus eleva o tom, Jesus disse: quem não beber do meu sangue, comer da minha carne, não é digno de mim. E a Bíblia diz que começaram a lhe abandonar. O mundo só te aceita quando você pinta uma imagem que faz com que você se encaixa no grupo deles, se encaixa no meio deles, se encaixa nas organizações deles, se encaixa no padrão deles. Mas quando você começa a revelar aquilo que você é na essência, te abandona. Se você vai crescer, você tem que ter a habilidade de não falsear a tua personalidade para ser aceito pelos outros. Se você vai crescer, você tem que ter a habilidade de não tentar se encaixar no modelo dos outros. Porque existem pessoas que estão atrasando o seu propósito porque tentaram se encaixar no modelo que não é teu. Por isso é que eu não gosto de pessoas que me comparam. Por quê? Porque eu não sou igual aos outros. Eu não sou como os outros. Deus, quando me criou com a minha identidade, com a minha personalidade, com a minha capacidade e com as minhas habilidades. Então eu não tenho que me falsear para tentar encaixar no meio que não é o meu meio. Às vezes você tem que entender que as pessoas precisam te aceitar do jeito que Deus te fez ou do jeito que Deus te criou. E se não te aceitarem da maneira que Deus te fez ou Ele te criou, aquele meio não é para ti. Aquelas pessoas não são para ti. Aquele lugar não é para ti. Se Jesus escondesse que Ele era o pão da vida, se Jesus escondesse que tinham que beber do sangue dele e comer do corpo dele, a mensagem do Evangelho não estaria a ser passada com pureza, com a essência daquilo que é o seu propósito. Então Jesus está me dizendo: não me importa se a multidão vai desaparecer, não me importa se os 70 vão desaparecer, eu vou pregar a mensagem conforme o meu propósito. Existe muita gente que está a dançar a música da maioria porque quer ser aceito. Só que não existe impacto quando você tenta ser como os outros, quando você tenta ser como a maioria. Cumpra o teu propósito, e mesmo que demorar algum tempo, você vai ter impacto porque você está sendo autêntico, você está sendo original. Jesus está a ensinar para a igreja: seja autêntico e original naquilo que é o teu propósito, para que você possa crescer. Existem pessoas que, por estarem a falsear algo que elas não são, elas estão a chegar a um nível, mas se elas fossem originais, chegariam mais longe do que elas chegaram. Porque você tem medo, você tem receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão imaginar. Eu gosto do estilo de liderança de Jesus, porque Jesus era claro desde o começo em relação à sua mensagem. Entende? Se você vai crescer, a mensagem tem que ser clara desde o começo. As pessoas olharam para Jesus: esse cara é um líder de paz, esse cara é um líder que veio trazer uma reconciliação, e eles disseram assim: ele era mesmo isso. Mas foi o que Jesus disse: olha, não vim trazer a paz, vim trazer a espada.
vim colocar o pai contra o filho e o filho contra o pai. Agora quem vai olhar para eu e dizer, mas calma aí. What's this kind of message? Esse homem não é um homem de paz. Esse homem não é pregoeiro da mensagem da paz. Como é que ele está dizendo que vim colocar o pai contra o filho e o filho contra o pai? Vim trazer a espada. Jesus era claro desde o começo da sua mensagem. Porque você entende que ser cristão numa sociedade como nossa, às vezes significa ser desprezado pela família. E esse desprezo seria por conta de quê? Por conta da fé ou por seguir Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Aleluia. Jesus era claro desde o princípio. Se você vai crescer, seja claro desde o princípio. Não tenta ser o que você não é porque queres crescer, não. Seja claro desde o princípio. Eu admiro o estilo de liderança de Jesus, porque ele falava na cara. Jesus dizia, raça de víboras. Essa geração de crentes é uma geração muito mimosa, porque só quer ouvir palavras suaves, palavras confortáveis, palavras que massageiam o teu coração. Eu não gosto de pessoas que me massageiam o coração o dia inteiro. Eu gosto de pessoas que me confrontam, porque no confronto existe crescimento. No confronto eu saio da minha zona de conforto e eu entro para uma zona diferenciada. Deixa de ficar ao lado de pessoas que te deixam confortáveis. Quem te deixa confortável, ele está proporcionando que você tenha um ambiente certo para permanecer no mesmo lugar, da mesma forma, da mesma maneira. Mas aquele que te confronta, ele vai te tirar de onde você está e te levar aonde você devia estar. A pior coisa é tratar com humanos pessoas que são cobras. Sabe por que Jesus disse raça de víboras? Jesus lhe chamou raça de víboras porque não pode tratar como humanos pessoas que são cobras. Confronto. Porque a pessoa vai se perguntar, por que ele me disse que sou raça de víbora? Por que ele me disse que sou cobra? Algo está errado comigo. Como é que ele está me chamando de cobra? Aí a pessoa por si vai entender que existem coisas nela que precisam mudar. Que existem zonas que ele tem que sair para entrar para uma outra atmosfera, para uma outra dimensão. Aleluia. Às vezes você tem que ter essa capacidade de confrontar. Só que nós temos uma geração mimosa, uma geração frágil, uma geração de vidro. Aleluia. Vou entrar para dentro do âmbito do relacionamento. Existem casais que na maior parte dos casos, existem casais que na maior parte dos casos sempre vai parecer que a mulher é contra o marido. Já deram conta disso? E eu ouvi um pastor a dizer, de maneira mais grave até, ele disse que a mulher foi feita para ser contra o marido. Ele exagerou, mas o que verdade, ou seja, o que é verdade nisso, é que naturalmente Deus colocou na mulher a graça e o elemento que permite o crescimento do homem. Daí o fato de que a mulher várias vezes tem essa coisa de confrontar o homem nos momentos que ele estiver relaxado. Só que homens, às vezes, como têm dificuldade de resistir à pressão, pensam que ela está contra ele, ou ela não quer o bem dele, ou ela está a competir com ele. Não! Entenda a natureza da existência dela. Por isso é que o homem e a mulher, eles se complementam no seu propósito. O crescimento mais acelerado do homem está quando ele encontra a mulher certa. Por isso é que você vê, quando você entrou num casamento, você estava no nível. Depois que você casou, você viu que teve sucessão de conquistas. Oh, yes. Às vezes você tem uma mulher que vai parecer que não está aí para ti. O diabo não gosta quando se falam verdades nessa igreja. Às vezes vai parecer que você tem uma mulher que está aí contra ti. Não te gosta, não te ama.
Na verdade é que ela está cumprindo um princípio natural estabelecido por Deus, que para que haja crescimento tem que haver confronto. E você não pode ver esse confronto como uma maneira de te denegrir, mas é uma forma de te acelerar, de te fazer conquistar mais, ter mais resultados. Mas será que eu estou a falar para alguém? Acho que temos casado aqui, né? Aleluia! Cuidado quando você tem mulher que não te confronta. Eu conheci alguém que se divorciou porque a mulher não lhe confrontava. Mano, saíste de casa por quê? Ela não me estimula a crescer. Ela não me confronta. Ela chegou numa fase que se contentou com aquilo que temos. Não me desafia. Mas, mano, isso não é problema para você se divorciar. Mas é que eu não consigo, eu quero crescer. Eu tenho uma visão e a minha visão está à frente dela. Óbvio, você tem que ter uma mulher mais visionária do que você. Você tem que ter uma mulher que você está vendo aqui, ela está vendo lá. E à medida que ela vai te empurrar, em função do que ela está vendo lá à frente. Há pessoas que casam à toa, em vez de casar, estão a matar seu destino. Mas há pessoas que casam com mulher que não é só mulher, é profecia da vida dele, é a mulher de destino dele, é a mulher que lhe empurra para o seu propósito. Você tem que crescer. Aleluia. Se você vai crescer, leva no teu barco, leva na tua vida pessoas que te estimulem ao crescimento, que te ajudam a crescer. Vejo muitos homens perder tempo com essas criancinhas da rua. Essa miúda que não tem nada na cabeça. Mas o cara, você acha que essas miúdinhas vão te levar aonde? Que passam a vida a andar de roupas curtas no bairro, que passam a vida aí a beber de forma exposta. O que aquela pessoa tem na cabeça que te vai desafiar e te levar a algum lugar? Mulher ideal para casar não se encontram nos bares. Mulher ideal para casar não se encontram nas festas. Porque essa que você lhe encontrou na festa, amanhã vai deixar a dormir sozinho em casa, porque foi também na festa. Mulher ideal para casar está aqui na House of God, aqui na igreja. Essas aí não vão na festa, ou vão? Hã? Anda aí na festa, né? Aleluia! Essas aí não metem Tuna Baby, né? Não? Ou metem? Precisa investigar, é? Há pessoas que bloqueiam o pastor do story para não ver a vida deles. Aleluia. Amém. Não, mas graças a Deus também é difícil botar no story. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então você se vai crescer, você precisa ter uma pessoa ao teu lado que cresce, que te ajuda a crescer, que te estimula para o crescimento. Há muitos homens mimosos que perderam grandes casamentos simplesmente porque a mulher estava a estimular ele para ir para uma outra dimensão, mas ele não estava a entender a linguagem, ele não estava a entender a visão, ele não estava a pegar a visão. Aleluia. Aleluia. Você precisa crescer. Você precisa crescer. O crescimento de Jesus ou do ministério de Jesus parecia estranho, porque no crescimento do ministério de Jesus a curva da procura não era ascendente, era descendente. O crescimento parecia que não estava a ser de baixo para cima, estava a ser de cima para baixo. Só que você vai perceber que Jesus perdeu muitos para ficar com os verdadeiros. Ministério não é para você levar muitos. Ministério é para você levar os verdadeiros. Aleluia. Ministério não é para levar muitos. Ministério é para levar os verdadeiros.
Jesus tendo muitos, ele não procurou agradar os muitos que ele tinha, porque ele sabia que esses muitos não têm a mentalidade suficiente para receber a mensagem que eu estou a pregar, para entender o lugar onde eu estou a ir, ou entender a visão do meu propósito. Então, não quero ir no propósito com muitos que não entendem. Eu prefiro ficar com poucos que entendem. Jesus está nos dar aqui claramente uma estratégia de crescimento do seu ministério. O problema de muitas igrejas e muitos pastores é que querem ter muitos, só que são muitos que não entendem, muitos que não têm compromisso, muitos que não têm aliança e muitos que não conseguem visualizar o destino. Jesus disse: nananina, não, saia a multidão, saiam 70 e vocês 12, se vocês quiserem ficar, fiquem. Se não quiserem ficar também, problema é vosso. Mas aí a Bíblia diz que Pedro disse: aonde é que nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A igreja House of God não é igreja da multidão. Igreja House of God é a igreja dos discípulos. Multidão traz problema, multidão não tem compromisso, multidão não tem aliança, multidão quer milagre, multidão quer respostas instantâneas, multidão quer cristianismo de fast food, multidão quer cristianismo de comida rápida, multidão quer um cristianismo de um pastor empregado, multidão não quer um cristianismo de conforto, multidão não quer um cristianismo de verdade. E quando ele vem falar pão da vida, comer a minha carne, beber o meu sangue, logo não suporta a mensagem e foge. Eu quero ter 12 pessoas diante de mim que têm a visão do propósito, que quando tiver que ter problema nesse ministério, ele vai poder dar conta do problema antes mesmo de eu ver, que consegue ver os soldados a virem antes de chegarem até Jesus, que conseguem obedecer Jesus até o fim, que reclinam a cabeça no peito do mestre, que andam com ele no meio do mar, que estão com ele enquanto ele está orando na montanha, está aflito, que caminham com ele aonde quer que ele vá. Não queremos quantidade, queremos qualidade. Não queremos crescimento, queremos pessoas que representam crescimento. A dor de perder pessoas descompromissadas, ela tem que ser vivida no começo. Aleluia. A dor de viver, de perder pessoas compromissadas, ela tem que ser vivida no momento. Porque se você levar para frente, pessoas que já deviam ter ficado para trás, você mata o propósito. Porque pessoas descompromissadas esgotam. Esgotam por quê? Porque Jesus entendeu, calma. Esses caras estão a me seguir por causa de milagres. Esses caras estão a me seguir por causa do que eu posso fazer. Só que o cristianismo não é sobre matar bicho milagre, almoço milagre, jantar milagre. Esses vão me matar? Como é que eu vou viver esses 3 anos só milagre, milagre, milagre? Multidão e pessoas descompromissadas esgotam, cansam no propósito. O foco de Jesus era a palavra. O foco de Jesus era o ensino. O milagre por si não tem substância para gerar neles a convicção suficiente para manter o ministério na ausência de Jesus. O que tem essa substância é a ministração do ensino e da palavra. Então eu vou dizer, vou já separar isso agora. Vou ficar aqueles que ficam comigo. Não estão me entendendo nessa igreja. A igreja tem que entender palavra. A igreja tem que entender revelação. Jesus foi seguido por aquela multidão. Lê o capítulo 6 todo. Por causa do que ele fazia. Milagres. Quando Jesus começou a pregar, fugiram. Os discípulos que permaneceram, os 12, não ficaram com ele por causa do milagre que ele podia fazer. Ficaram com ele porque suportaram a mensagem que ele pregou.
Por isso é que Pedro, quando responde, ele diz: aonde nós iremos? Jesus diz: as palavras, palavra inscrição, palavra propósito. Quer dizer, uns fugiram porque queriam milagre, mas outros ficaram porque queriam a palavra. Eu não sou procurador de milagre, eu sou farejador da palavra. Eu fico onde tem palavra, eu ando onde tem palavra, eu fico onde tem palavra, eu amo a palavra. Me desculpa, podemos te motivar até onde tiver que te motivar, mas motivação não é o elemento que faz crescer a igreja. Motivação te dá uma convicção momentânea, mas sua palavra gera em você uma fé genuína. Podemos orar, você ser liberto de fazer milagre, mas há pessoas que Deus fez milagre e ainda hoje continuam na discoteca, continuam na má vida, continuam com dois jovens, continuam com duas mulheres, mas sua palavra de Deus gera fé genuína. É palavra, não podemos tirar a palavra do altar, porque para o ministério de Jesus crescer, tinha que ter palavra. Aleluia, aleluia. Mas como é que você vai numa igreja, espera receber uma outra coisa que não seja a palavra? Estás à procura de quê? Estás à procura de quê? Aleluia. Hoje eu dei na igreja do óleo, do sal, do arroz, até arroz está na frente. Na fase de janeiro, arroz da igreja, para fazer uma boa comida. Aleluia. Eu não sei gostar dele. They don't like the word. Eles não gostam da palavra. E aproveitar e convidar para o culto de terça-feira, ensino da palavra. Aleluia. Aleluia. Ei, estamos nervosos porque estou a falar a palavra. Jesus perdeu muitos para ficar com verdadeiros. Porque num destino não se vai com pessoas que não têm a capacidade de suportar o discurso da verdade. Não se vai com esse tipo de pessoas no destino. Sabe? A coisa mais difícil na vida é ser ator. Sabia disso? A coisa mais difícil na vida é ser ator. Porque ser ator significa viver uma vida que não é tua. Você sabe que há muitos famosos que querem deixar de ser famosos porque eles sabem que eles não são aquele gigante que eles apresentam na televisão ou na internet. Perguntaram para Michael Jackson: o que você mudaria na minha vida? Ele disse: eu não gostaria de ser famoso, porque minha vida se tornou limitada a partir do momento que eu me tornei famoso. Não posso entrar no shopping e fazer compras como uma pessoa normal. Eu queria tanto ser uma pessoa normal como as outras. Mel Gibson, que fez o filme Paixão de Cristo e agora vai fazer a segunda parte. Chegou uma fase que pegavam a foto, ele, por ser tão bom ator, a foto dele estavam a meter nas igrejas, estavam a meter nos Facebook como se ele fosse o próprio Cristo. Ele disse: não, eu não sou Jesus. Aqui é só um papel que eu fiz. É difícil você usar uma maquiagem de algo que você não é. Aleluia. Você gasta mais energia tentando ser o que você não é do que ser aquilo que você é. E Jesus disse: meu evangelho não é de maquiagem. Meu evangelho não é de eu tentar ser o que eu não sou. Eu vou ser o que eu sou e tenho que me suportar assim. Hoje, deixa do evangelho de maquiagem. Be your own self. Seja você mesmo. Aleluia. Aleluia. Para crescer, você tem que ser original. Olha, duas dimensões específicas aqui do crescimento no Ministério de Jesus. Atos 2, 37, vamos lá. Atos 2, 37. Arocausa mande. Prefixo calventas. Quempereno maraquilo. Atos capítulo 2,
versículo 37. Thank you, Lord Jesus. Assim diz a palavra que não erra. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Há traduções que dizem que, deixa eu ver aqui na minha tradução. Oh yes. A minha tradução Ara diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Havendo um acréscimo de quase 3,000 people. 3.000 pessoas naquele dia. Atenção. Jesus perdeu a multidão. Perdeu os 70. Investiu em 12 pessoas focadas e disponíveis. E dentre essas 12 pessoas, Pedro era um dos elementos que fazia parte. Jesus subiu ao céu. Pedro pregou e conseguiu, por meio da pregação, 3.000 pessoas na primeira pregação. Na segunda pregação, Pedro pregou e conseguiu 5.000 pessoas. Em 2 pregações, Pedro conseguiu 8.000 pessoas. E o texto aqui diz que essas pessoas vieram por acréscimo. Aleluia. Quando investimos em pessoas certas, as pessoas certas trarão outras pessoas certas. Esta é a dimensão do acréscimo. A primeira dimensão do crescimento da igreja, depois que Jesus esteve na terra, é a dimensão do acréscimo. Atos 2,42 diz: e era uma mesma alma de todos eles. Eles permaneciam unanimemente no partir do pão, na comunhão e nas orações. E a cada dia o Espírito Santo acrescentava o número dos que criam. A cada dia o Espírito Santo fazia o quê? Acrescentava o número dos que criam. A primeira dimensão de crescimento é a dimensão do acréscimo. E está na Bíblia. O que é acréscimo? É quando o Espírito Santo agrega outros aos que já estão ou aos que já existem. Você sabia que o que faz crescer a igreja não é pastor? O que faz crescer a igreja é o Espírito Santo. Você a Bíblia diz: e o Espírito acrescentava a cada dia aos que criam. Amém? Primeira dimensão. Segunda, o que faz crescer a igreja é o Espírito Santo, mas através de membros. Por quê? Porque não é pastor que traz ovelha, é ovelha que traz ovelha. Aleluia. Aleluia. Não gostam de estudo, né? Não gostam de ensino. João capítulo 1, versículo 48. João 1, 48. João 48.
Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi, eu, estando tu debaixo da figueira. Recua, por favor. Aqui aparece o nome Natanael, depois aparece o nome Filipe também. Aqui, Filipe, Natanael, Filipe. Jesus aparece para Natanael, faz revelações para Natanael. Natanael pergunta: como é que você me conhece? Jesus lhe diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da árvore. O que está a dizer aqui? Quem trouxe Natanael foi Filipe. Quem pregou e atraiu Natanael foi Filipe. Se nós estamos numa igreja onde você não tem capacidade de trazer outras pessoas, você está a descumprir a palavra de Deus. Porque é ovelha que traz ovelha, é membro que traz membro, é crente que traz crente. Aleluia. Como é que nós vamos crescer? Quando nós temos a capacidade de trazer outros para Deus, outros para a igreja, outros para o Senhor. Existem crentes que são tão confortáveis que ele gosta da cadeira que ele está sentado. Chego na igreja, sento naquela cadeira bonita, ouço o pastor falar, ouço o ministro falar, ouço a profetisa falar, ouço o ministro Teófilo a falar, ouço os músicos a cantarem e vou para casa. Estás a descumprir uma lei de crescimento do reino. Quando você tem contato com a palavra, você precisa ir buscar outros. Eles dizem: venham ver, ou venham ouvir o que eu tenho ouvido. Venham experimentar o que eu tenho experimentado. Venham viver o que eu tenho vivido. O cristianismo é sobre isso. Jesus estava a pregar para Natanael, só que antes de Jesus, Filipe já tinha feito o trabalho. Aleluia. Quando um crente entende o seu trabalho, poupa o esforço de quem lhe lidera. Aleluia. Eu sei que vocês gostam do grita, grita, gira, gira, pula, pula. Mas aqui é a palavra hoje. Meu Deus. Quem não gira, gira, vocês dão oferta, né? Aleluia. A primeira dimensão é a dimensão do acréscimo. A segunda dimensão é a dimensão da multiplicação. Quando falamos de acréscimo, estamos a falar de soma. Quando falamos de multiplicação, é mesmo multiplicação. Aleluia. Acréscimo é soma. E depois tem o vezes, que é a multiplicação. O cristianismo não é sobre menos e nem dividir dentro dos sinais. O cristianismo é sobre soma e multiplicação. Tanto a soma como a multiplicação trazem mais do que já existia. Fazem mais do que já havia. Agora, tanto a subtração como a divisão retiram de onde já tinha. Cristianismo é sobre soma e multiplicação. Na igreja você tem que vir para somar e para multiplicar, nunca para subtrair e para dividir. Deus não gosta de pessoas que subtraem, porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia. A 7ª, a sua alma aborrece. Pessoas que semeiam perversidade no meio dos outros. São pessoas que subtraem e pessoas que dividem. A Bíblia diz que isso Deus aborrece, Deus não gosta. Por quê? Porque eles criam divisão no meio da igreja. E as pessoas que normalmente criam divisão na igreja, eles têm sempre argumentos que fazem sentido. Argumentos que têm lógica. O primeiro divisor na história da humanidade é o diabo. E divisores sempre entram em ambientes que estão bons.
Divisores sempre entram em ambientes tranquilos, em ambientes que estávamos bem sem eles. Mano, você consegue imaginar o jardim? O jardim era um lugar muito lindo. Não tinha mal, não tinha perversidade, não tinha ganância, não tinha homicídio, não tinha ódio, não tinha nada. O divisor chegou, primeira coisa que ele começou a fazer, colocar dúvida. É isso que Deus disse? Calma aí. É mesmo isso que Deus disse? Eu acho que Deus só vos disse isso porque Ele sabia que quando isso acontecer, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E é isso que Ele fez. Porque se vocês comerem, vocês vão ter uma outra área que vocês nunca experimentaram. Vocês vão viver um nível que vocês nunca viveram. Divisores não se alegram quando as coisas vão bem. Divisores são inteligentes. Isso até não é inteligência, é astúcia. Porque a astúcia é quando a inteligência é conduzida para o mal. Há casamentos que estragaram por causa de divisores. Que começaram a comentar coisas sobre o teu marido. Mas você é minha amiga, tem que comentar alguma coisa sobre o meu marido. Quem te deu esse direito? De homens amigos que começaram a comentar coisas sobre a esposa. Mas você é meu amigo, eu e você, está se metendo na minha casa por quê? Está se metendo no meu... São divisores. Vai trazer argumentos aparentemente bons. Argumentos aparentemente legítimos, com algum fundo de verdade. E a Bíblia diz que existem argumentos com aparência de verdade. E um argumento com aparência de verdade é perigoso, porque a parte da verdade vai te convencer, a parte da mentira vai te destruir. Divisores não se alegram quando estamos bem. Divisores não se alegram quando nós postamos uma foto que a igreja está bonita, que o relacionamento está aí bem, que o casamento está aí bem. Por isso é que às vezes nós evitamos postar coisas só para não atrair divisores. Às vezes postamos com a família só para não atrair divisores. Porque alguém disse assim, antes, quando o feiticeiro queria te feitiçar, ele pegava, ia para a tua casa, tirava uma peça de roupa, roubava uma foto tua, levava no quimbandeiro. Hoje o feiticeiro, quando quer te feitiçar, vai no teu Facebook, baixa a tua foto de perfil e leva no quimbandeiro. Aleluia. Hoje está mais fácil feitiçar os outros. Aleluia. Divisores. No cristianismo nós não temos que dividir, nem temos que subtrair. Se você vai numa igreja para dividir ou para subtrair, você é agente do diabo. Por quê? Porque os de Deus são como Filipe foi buscar Natanael. Se esse aqui não fosse de Deus, e Natanael está na igreja, ei Natanael, esse Jesus prega uns mamos sobre canibalismo. Esse Jesus fala umas coisas estranhas, comer carne dele, beber do sangue dele. Esse Jesus é estranho. Ia lá dividir, subtrair. Mas ele pegou, foi buscar o outro. Vamos lá, vamos crescer. Aleluia. Não seja um agente do diabo, seja um agente de Deus. Aleluia. Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação muito poderosa. Sabe, se você vai crescer, você tem que ter a capacidade de contrariar expectativas. Quando a Bíblia diz o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação poderosa, sabe o que a Bíblia está dizendo? Contradição de expectativa. Porque do menor não esperávamos nada dele. Do mínimo também não esperávamos nada na vida dele. E eu gosto de pessoas que me subestimam. Eu gosto de pessoas que pensam que eu não vou a lugar nenhum. Eu gosto de pessoas que acham que eu não vou crescer, que eu não vou prosperar. Por quê? Porque às vezes quando as pessoas não esperam nada de ti, eles te combatem menos, te combatem pouco. Porque uma coisa é alguém que já tem sinais de grandeza, e que um dia você vai ver que esse vai ser grande,
E outra coisa, o maior impacto é quando alguém não tem sinal de grandeza e daqui a pouco, de repente, ficou grande. E o que a Bíblia está a dizer aqui é nesse nível. É que o menor lhe desprezávamos, porque não tinha nada, não tinha aparência, não tinha brilho, não tinha vigor. Sim, essa era a aparência dele. Mas Deus é Deus dos desprezados. Deus é Deus das pessoas que não dão a mínima. Deus é Deus das pessoas que ninguém honra. Deus é Deus das pessoas que parece que não te admiram, não te aplaudem, não te elevam e não te dão a mínima. A Bíblia está a dizer assim: o menor virá a ser 1000. Não importa a maneira que vocês me projetaram na vossa cabeça, não importa a maneira que vocês me redigiam, não importa a maneira que vocês me viam, esse menor que vocês estão a ver, ele vai se tornar 1000. Esse menor que vocês estão a ver, ele vai se tornar 1000. Só que a Bíblia apresenta duas dimensões. A primeira dimensão é do menor, a segunda dimensão é do mínimo. Quando a Bíblia fala do menor, a Bíblia diz que o menor é 1000. Quando a Bíblia fala do mínimo, a Bíblia fala que o mínimo será uma nação. Qual é a linha de interpretação aqui? A primeira linha é que o menor está no singular, e o mínimo obviamente é plural, porque sobre o mínimo diz que ele vai ser nação. Quer dizer que ele já era uma certa quantidade, mas que Deus haveria de expandir acima da quantidade que ele era. Agora quer dizer que Deus tem dois tipos de bênção no processo de crescimento. A primeira dimensão de bênção é a bênção do singular. A segunda dimensão da bênção é a bênção do plural. Deus tem promessa para um e Deus também tem promessa para vários. Sabe o que eu estou a pregar nesse lugar? Numa família de vários, Deus tem promessa para todos eles, mas o fato de ter promessa para todos eles não significa que não tem promessa para cada um deles. Quando você é menor, Deus vai te tornar 1000. E quando você é o mínimo, Deus vai te tornar uma nação poderosa. Posso pregar para alguém nesta igreja: você não vai parar aonde você começou. Você não vai ficar estagnado aonde você começou. Estou a pregar para pessoas que têm fé de 1000, mas também estou a pregar para pessoas que têm fé de uma nação. Agora a capacidade de receber vai depender se você quer se ver como 1000 ou quer se ver como uma nação. Eu vim pregar para alguém: não vais morrer no estágio número 1, não vais morrer no estágio número 2, não vais chegar no começo, não vais chegar no princípio. Podem ter levantado calúnias contra a tua vida, podem ter entrado na tua casa e assaltar, só porque eles não entenderam é que o que eles fizeram não define a tua vida. Levaram algum dinheiro, mas não levaram a minha capacidade de fazer mais dinheiro. Posso profetizar para alguém nessa igreja: há pessoas que estão a te subestimar, mas a natureza que você carrega não é a natureza de morrer no princípio, não é a natureza de parar no princípio. Olharam para o ministério de Jesus, e no ministério de Jesus tinha, acabou mal, tinha uma multidão, depois ficaram 70, agora só tem 12. Só que o que eles não entenderam é que nós temos a capacidade de nos refazer todos os dias. Esse ministério pode ter começado com multidão e agora só tem 12, mas a nossa promessa não diz que vamos morrer nos 12. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação muito poderosa. Você vai crescer, essa igreja vai crescer, tua vida vai crescer, teu negócio vai crescer, tua família vai crescer, vai crescer. Estão a pensar que o ministério dele acabou mal? Estão a pensar que o ministério dele já não tem solução? Estão a pensar que o ministério dele mandou muita boca, falou muito, agora está parado, agora acabou mal? Jesus continua a pregar, continua a fazer a obra, só para te mostrar, diabo, que nós não acabamos mal. Não é só eu que vou trazer as multidões, vou pegar meus discípulos, vou lhe dar as graças para poder trazer as multidões. Para que você não entendeu, diabo, era a minha estratégia de crescimento. Eu não preciso de vários para trazer vários, eu preciso de poucos para trazer
fazer muitos, porque a regra é que o menor é que vai se tornar mil. No mínimo, uma nação poderosa vai usar a dimensão do menor para trazer os mil, e a dimensão dos mínimos para trazer a nação poderosa. Coloquei o poder nos meus discípulos, aqueles que você pensou que não eram ninguém, até porque entre os discípulos poucos eram versados, poucos eram diplomatas, poucos eram magnatas. Tinha lá pescador, tinha lá agricultor, tinha lá Zé Ninguém, até tinha desempregados, porque Mateus trabalhava na alfândega, perdeu o emprego porque seguiu Jesus. Até tinha pescadores que perderam o barco porque decidiram seguir Jesus. Então declararam: essa equipa que ele montou é uma equipa que não tem aparência, essa equipa que ele montou é uma equipa fracassada. Já deste conta que na igreja House of God, maior parte dos obreiros são adolescentes, alguns até mesmo crianças, não tem aparência de que vão crescer. Só que a nossa dimensão é a dimensão do que o pequeno vai se tornar mil. No mínimo, uma nação muito poderosa. A equipa que pensaram que não podia fazer nada, a Bíblia diz que Filipe converteu o eunuco. A dimensão, a geração que eles pensavam que não podia fazer nada, a Bíblia diz: Pedro prega para 3 mil, se converte. Depois prega para 5 mil, também se converte. Prega para o carcereiro, nos prenderam, também se converte. Prega para muita gente e se converte. Vou pregar para alguém: Deus não precisa de vários para fazer algo grande. Deus precisa de um pequeno para fazer algo. Se coloca de pé. O menor será meu, e o pequeno, o mínimo, uma nação poderosa. Sharakatopeteria, pientemente aqui, Salo canta mime coro shidakai, quero vozocopotaya. Não existe crescimento sem revolução da mentalidade, sem ser agressivo no espírito, sem ser alguém inconformado. There is no goal. Não tem crescimento se você se conformar, se você se acomodar com aquilo que você tem ou até onde você chegou. Aleluias. Alguém prepara balanço para orar. Você vai gerar revolta no teu espírito. Vai se revolucionar. E vai declarar que